então, um pouco de instruções aqui de como a gente vai funcionar. A gente vai ter aqui, hoje nós contamos com a presença da doutora Ana Carolina Sajuso, que é mestre e doutorando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, é professora de Direito Processual Penal e Criminologia e assessora jurídica com atuação em juizado de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Também com o doutor Carlos Mauro, sócio fundador da Jansi, um parceiro, e por uma das razões pelas quais estamos aqui hoje. Muito obrigada, Carlos, que é também doutor em filosofia pela Universidade do Porto, foi visiting scholar da Faculty of Wharton School, mestre em administração pública e governo pela FGV, e aplica ciências comportamentais, ética e filosofias, políticas públicas e as organizações. Co-criou com o professor Diogo Coutinho a disciplina eletiva Direito, Ciências Comportamentais e Políticas Públicas na Faculdade de Direito da USP. E a gente vai ver como é importante a gente trabalhar com essa ideia de interdisciplinaridade, como as ciências comportamentais podem nos ajudar a melhor garantir os direitos, né? Então, a gente vai fazer assim, a ideia é que eu fale um pouquinho sobre o histórico do protocolo, depois a doutora Ana Carolina vai também trazer alguns fundamentos muito básicos, e o doutor Carlos vai falar também sobre os aspectos envolvidos, né, como que as ciências comportamentais podem contribuir para a gente rever, trabalhar e melhorar nossa compreensão sobre estereótipos, ou melhor dizendo, né, como que a gente pode trabalhar para evitar que estereótipos interfiram negativamente na fruição de direitos. Então, a ideia é que a gente tenha cerca aí de 10 minutos por pessoa, por cada fala, e aí a gente abre para debates, né? Bom, eu vou começar dizendo que o protocolo, ele não é um documento opcional para a justiça brasileira. Ele é um documento que foi, né, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, se tornou vinculante com a Resolução 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, e ele não surge ao acaso, né? Eu sempre digo, o direito não existe no vácuo, ele existe como resposta a uma série de incidência política, de movimentos feministas, de movimentos de alianças, né, com a comunidade LGBTQI2+, que foram buscando formas de se contestar esses estereótipos que muitas vezes interferem aí no julgamento de todos os movimentos sociais. Obrigada, Simone. Os movimentos sociais, porque a gente sabe que os estereótipos, eles acabam sendo também problemáticos não apenas, né, para as pessoas que não apenas para as mulheres, mas para também pessoas racializadas, embora o protocolo ele não seja expressamente, né, sobre gênero, sobre raça. Mas o que eu vou contar um pouco aqui é que esse protocolo, né, ele, além de ter surgido da pressão de grupos e movimentos sociais em prol da defesa dos direitos humanos, para garantir um melhor acesso à justiça, e um acesso à justiça que entregue uma justiça substantiva, e não apenas uma justiça formal, com uma ideia de igualdade, né, de que na verdade perpetua desigualdades, porque a gente sabe que o direito não é neutro. O direito, ele é uma estrutura de poder que reproduz aí uma série de outras relações de poder que a gente já encontra na nossa sociedade, particularmente uma estrutura bastante patriarcal, conservadora, machista, misógina. Então, seja pela própria estrutura do direito e seja pela própria, digamos assim, pelas pessoas que aplicam o direito, a gente sabe que o direito é um campo um pouco mais conservador e também o judiciário é um lugar um pouco mais conservador também. Então, começou a se questionar muitas vezes, né, essa ideia de neutralidade. E aí a gente tem uma grande, uma literatura ampla sobre esse assunto, né. Não seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista dos movimentos sociais, há esse questionamento em ebulição na sociedade que vai se pressionando para que a gente busque cada vez mais uma justiça que entregue com um pouco mais que resolva um pouco esse déficit democrático de acesso à justiça, de representação e etc. E essa obrigação, né, de entregar uma justiça que seja uma justiça de fato, ela tem relação e decorre de compromissos assumidos pelo Brasil no plano internacional.
Então, aqui eu vou destacar dois tratados internacionais que são pertinentes para o nosso tema hoje. Um que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que a gente conhece como Convenção CEDAW. Essa é a convenção primordial sobre os direitos das mulheres, foi aprovada em 1970, com muita luta por movimento transnacional feminista, e é considerada, assim, a Carta Magna, ou a Constituição Global dos Direitos das Mulheres. E é uma convenção bastante interessante, porque ela é bastante abrangente, com 16 artigos substanciais e os demais mais operacionais, que hoje já conta com uma ampla jurisprudência e uma série de mecanismos, né, de denúncia e tudo mais. E o cerne dessa Constituição, na verdade, essa convenção, que é uma Constituição, né, digamos, Constituição Global Mundial dos Direitos das Mulheres, é justamente prevenir ou erradicar todas as formas de discriminação. É interessante notar que a Convenção ela não fala especificamente em violência, ela fala de uma forma muito mais ampla sobre discriminação. E aí, e a Convenção prevê que quem a ratifica deve, de tempos em tempos, de forma periódica, apresentar relatórios contando como anda a implementação deste tratado. Né? Então, ao aderir ao tratado, os Estados-partes devem apresentar esses relatórios. E a sociedade civil intervém apresentando relatórios sombras. E esses relatórios sombras são super importantes para que a visão da sociedade civil chegue ao comitê e tenha informações adicionais, e eu vou falar um pouquinho mais dessa importância, né? Então, as membras do comitê, que são experts na área de gênero e direitos humanos, começaram a perceber que não chegavam informações sobre violência de gênero. Então, em 1992, elas emitiram a Recomendação Geral número 19, que fala expressamente que a violência de gênero é considerada uma forma aguda de discriminação contra as mulheres. Também é importante pensar que nesse início, né, na década de 70, e aí, digamos assim, um gap entre o mundo do direito e o mundo do ativismo social, a convenção, no início, ela fala expressamente entre mulheres e homens, a violência contra as mulheres, que é também uma denominação bastante importante, mas que hoje em dia já tem uma linguagem mais ampliada, já tem, digamos assim, a recomendação número 35, que foi de 2017, ela já fala, por exemplo, em violência de gênero, toda a jurisprudência do comitê já vai falando de gênero e tudo mais. Então, isso é bastante importante para a gente... peraí, deixa eu trazer aqui. Hola, Ana, bem-vinda. Ana Lima de Clara, no Uruguai, bem-vinda, querida. Ana Lima é uma parceira muito importante, trabalha muito o tema do protocolo ali no Uruguai também. Enfim, então a gente vai formando uma jurisprudência, um caldo internacional, e sobre a importância da gente ter um sistema de justiça que julga, né, que entrega a justiça, porque o que acontece muitas vezes são uma série de estereótipos que vão interferindo nos processos judiciais e acabam impactando as decisões finais. E aí, nesse processo, né, de diálogo construtivo entre o comitê e a sociedade civil e os países, na última revisão feita pelo Brasil em 2024, a gente teve uma recomendação explícita do comitê CEDAW, que é o comitê que monitora a implementação da convenção, justamente no sentido de evitar a reprodução de estereótipos de gênero no âmbito do Poder Judiciário. Né? Isso é no sistema global de proteção aos direitos humanos. No sistema interamericano, que né, existe de forma paralela ao sistema global, a gente tem também a Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará, ela é super importante, ela é um marco, né, no tema da violência contra as mulheres, e ela é muito importante porque ela é de 1994, acabou de cumprir 30 anos, e é o primeiro documento internacional sobre violência específico. Então,
o sistema interamericano é conhecido por ser um sistema de vanguarda. A jurisprudência do sistema interamericano, comparada com o sistema, por exemplo, europeu, é considerado um sistema de vanguarda. E a Convenção de Belém do Pará, ela é muito explícita sobre a violência. E a violência de gênero, né, que é inicialmente em 1990, na década de 90, trabalhada a violência contra a mulher, no âmbito da Belém do Pará, hoje já é entendida de forma muito ampliada, e a gente tem casos relevantes, como, por exemplo, o Vicky Hernandes contra Nicarágua, que, se não me engano, é de 2023, em que a Convenção de Belém do Pará foi aplicada para julgar um caso de violação de direitos de uma mulher trans. Dentre eles, né, o misgendering, ou seja, ela foi morta pela polícia. A história é mais comprida e bem mais complexa, mereceria um webinário inteiro só para a gente falar da Vicky Hernandes, mas é interessante para mostrar como é um sistema, como é um órgão de vanguarda, né? Então, ela foi assassinada na Nicarágua, a morte dela, na certidão de óbito, ela foi registrada com o seu nome masculino, e esse foi um dos aspectos centrais, né, na decisão da Corte Interamericana, que disse, olha, a gente precisa reconhecer, isso é uma violência de gênero contra uma mulher trans, e exigiu que dentre outras questões, que esse certificado fosse retificado. Então, a gente vê aí já uma expansão interpretativa no próprio âmbito da Convenção, do sistema interamericano e da Convenção, trazendo aí, garantindo a perspectiva de gênero como de um guarda-chuva maior para garantia não só dos direitos das mulheres, mas de pessoas não binárias, de pessoas trans, de pessoas gays, lésbicas e etc. E já vou tentar começar a encerrar aqui, para passar para a doutora Carolina. A gente tem 3 casos que são relevantes para a gente falar sobre, porque também está chegando aqui no meu tempo, 3 casos que eu vou mencionar brevemente, que são marcos importantes que ancoram, né, a existência do protocolo a uma obrigação internacional do Estado brasileiro. Então, 2 deles, né, o caso Maria da Penha versus Brasil, de 2006, que é o caso mais conhecido, a primeira vez que foi aplicado a Convenção de Belém do Pará pelo sistema interamericano, né, e é um caso super emblemático, e a gente tem ali a importância de uma justiça que não seja cega aos aspectos de gênero, pois a Maria da Penha havia denunciado diversas vezes o seu caso, né, e a Comissão Interamericana, ela considerou que houve omissão estatal e falta de diligência justamente na proteção das mulheres vítimas de violência, e trouxe um impacto concreto, que é justamente a aprovação da Lei Maria da Penha. No caso, Márcia Barbosa, que já é de 2012, é uma mulher afrodescendente que foi vítima de violência sexual, em que se concluiu que houve a reprodução de estereótipos de gênero e de discriminação racial e de gênero dentro do sistema de justiça brasileiro. Então, essa decisão, ela evidencia a importância da perspectiva de gênero para a gente evitar que o sistema de justiça continue perpetuando violações de direitos humanos, né? Há outros casos que não são especificamente dos ligados ao Brasil, como o caso Campo Algodoneiro, que também vai tratando e vai gerando um acúmulo de decisões judiciais indicando que os sistemas de justiça precisam julgar com uma lente de gênero, com uma perspectiva sensível, lente de gênero aqui significando o judiciário precisa enxergar que o direito não é neutro e que há essa desigualdade de poder quando a gente analisa um caso. Então, se perguntar e aplicar o direito de acordo com essa perspectiva, atende a um déficit democrático de populações historicamente marginalizadas e excluídas. E aí, no caso das mulheres e também da população LGBTQI2+. Eu poderia continuar falando, e gosto muito de falar, mas eu vou passar para a doutora Ana Carolina contar um pouquinho mais sobre o protocolo aqui no Brasil, e aí depois a gente segue. Carol, com você. Pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Boa Carol, noite, ouvimos sim, Carol. Carol, só uma pergunta, desculpa. Então, Tamara. Caso não ouçam, só interromper, porque a internet está um pouquinho instável aqui. Carol, eu só queria só fazer uma pergunta. Tamara, tá gravando? Desculpa,
eu me silenciei. Sim, estamos gravando. Tá bem. Só para avisar também as pessoas. Obrigado. Carol. Carol, tá no mudo. Não te ouvimos. Eu, pelo menos, não consigo te ouvir. Não. Alô? Carol, não conseguimos te ouvir. Eu fico pensando se a gente traz o Carlos antes, enquanto a gente resolve a questão do áudio. Pode ser? Pode Só para a ser. gente ficar mais atento ao tempo? Carol, só que agora apareceu mudo. Ok. Então, tá bem. Então, eu falo, gente, primeiro, agora já é boa noite, né? Eu estou em outro lugar, portanto, só para me apresentar, eu sou o Carlos, agradeço o convite da Tamara e da Carol, da Ana Carolina. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos das ciências comportamentais. Eu não sou especialista na área do direito, mas, Carol, você conseguiu? Desculpa, é porque faz mais sentido. Consegui, pessoal, consegui. É porque faz mais sentido a Faz apresentação mais sentido, Carol, antes. Tá da bom, Ana Carolina antes da minha. Portanto, aqui seria só para remediar, para a gente não perder o tempo. Vocês me dão licença, eu vou passar a palavra novamente para a Carol. Pode ser? Muito obrigada, pessoal. Bom, primeiro peço desculpas. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas Ribeirão está passando por umas tempestades, algumas questões de clima, e a internet está assim, bem difícil aqui. Está chovendo de novo, e aí agora eu consegui entrar por outro dispositivo. Se ficar ruim, eu retomo por outro, tento por outro também. Mas boa noite a todas e todos. Também agradeço e estou muito feliz aqui de ver vários rostos conhecidos, várias alunas, alunos. Obrigada, doutora Tamara, também pela apresentação. É uma honra estar aqui com você e com o Carlos também, hoje dividindo aqui o nosso webinário. Então, oficialmente, boa noite a todas e todas. E todos pensando também, né, puxando aqui o que a Tamara disse, e esse contexto da importância, né, da gente pensar na convencionalidade, da importância da gente pensar no protocolo enquanto uma obrigação internacional. Quando a gente olha para o protocolo em específico do CNJ, do julgamento com perspectiva de gênero, que foi instituído ali em 2021, é importante a gente lembrar também que a gente não está olhando para uma novidade isolada, né? A gente está olhando para algo, para um documento que foi fruto e que é fruto de um amadurecimento, de um processo democrático, que começa com a Lei Maria da Penha, como a gente também já conversou um pouquinho inicialmente, e até mesmo antes da promulgação da Lei Maria da Penha, né? A própria Simone também falou no chat, a gente está falando de um movimento social, de um movimento de mulheres, de uma articulação feita de forma extremamente horizontal, para que uma lei fosse promulgada, e que é uma lei que traz o primeiro momento para a gente pensar a incorporação da perspectiva de gênero no sistema de justiça brasileiro. Então, é como se a gente tivesse uma lei que é fruto de um processo legislativo democrático, de uma luta da sociedade civil, do movimento social, e que vinha contestando o modelo de resposta judicial da época nos processos, né, e no sistema de justiça, que era um processo, que era um modelo de resposta que reproduzia muito preconceito, que reproduzia muito estereótipo, né? Não que a gente não reproduz, não faça isso ainda, mas a gente avançou justamente por conta dos protocolos, né? É desse momento, por exemplo, as críticas que a gente sempre analisa na literatura
aos termos de mulher honesta, a ideia que a gente tem de uma vítima perfeita, né, aos termos de legítima defesa da honra, né, e outros ramos, vários outros ramos do direito. Eu falo do campo do direito penal, processo penal, que é de onde eu falo mais, mas de vários e inúmeros outros campos, né, do sistema de justiça. Então, a gente tem aqui a Lei Maria da Penha como esse primeiro giro, essa primeira chave do sistema de justiça brasileiro, que traz para a gente o conceito de gênero e que incorpora esse conceito e fala, ó, agora a gente precisa pensar o sistema de justiça criminal, civil, previdenciário, trabalhista, como um todo, a partir do conceito de gênero. E aí, então, o protocolo e os protocolos, eles surgem, eles vêm com essa resposta de, tá, então agora como a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai incorporar esse conceito desde lá de 2006? Então, a gente costuma dizer que ele é o segundo momento. Ele é como se fosse um instrumento, né? Um instrumental. E ele traz mesmo no seu curso do documento um passo a passo de como a gente faz isso. É interessante também, quando a gente olha para o documento, porque embora ele tenha sido feito, né, na sua maioria por juízas, por ministras, por pessoas do sistema de justiça, ele está em diálogo com a sociedade civil, ele está em diálogo com a academia, ele traz muitos conceitos importantes sobre gênero, ele traz muito conceito importante sobre identidade, sobre o próprio sexo, né, sobre identidade de gênero. E o mais importante, ele vai desconstruir essa ideia de que o direito é neutro, de que o direito é imparcial, de que o direito é abstrato, né? Então, a gente tem esse primeiro ponto muito importante do protocolo. E essa falsa neutralidade do direito, né, ela é sustentada por inúmeros... a gente pode até falar, Patrícia, depois sim, do caso da Mariana Ferrer, né? Porque justamente essa falsa neutralidade do direito, por muito tempo, ela foi uma premissa, né? Hoje a gente já tem uma literatura vasta falando que não é assim, mas ela foi sustentada e ela é sustentada pelo próprio ensino jurídico, né? A gente costuma falar na sala de aula, e a minha orientadora também sempre lembra a gente dos famosos exemplos das provas da OAB e dos exemplos que a gente tem no campo jurídico, né? Que é as três figuras, o Tício, o Mévio e o Caio, né? Então, os exemplos geralmente são: o Tício compra um cavalo do Caio e esse cavalo veio assim, assim, assado, para a gente estudar o contrato de compra e venda. O Mévio vende um imóvel com defeito para o Tício, o Caio é o terceiro interessado, etc, né? E aí a gente olha para essas figuras, o Tício, o Mévio e o Caio, e a gente olha, historicamente, sujeitos que são tratados como se fossem pessoas universais, né? E como se eles não tivessem uma cara, mas eles têm, né? Os três, o Tício, o Mévio e o Caio, são homens, né? Eles são homens que têm uma cor, têm uma raça, eles são proprietários, eles são heterossexuais, eles são cisgêneros, eles estão na cidade, eles têm uma religião, eles têm acesso a bens, né? O exemplo que a gente estuda ali no campo do direito patrimonial, do direito contratual, é também exemplo de quem são, né, essas figuras aí dos nossos exemplos. Mas quando a gente olha para o problema, para o sistema de justiça, a nossa realidade é composta por pessoas completamente diferentes do Tício, do Mévio e do Caio, né? A gente se depara no dia a dia com problemas muito mais complexos, né? Com pessoas muito diferentes dessas três figuras, e que a gente olha, às vezes, um processo que envolve medida protetiva, envolve guarda, envolve um benefício assistencial, envolve uma questão municipal, estadual, uma vaga em creche, tudo isso para uma mesma família, para uma mesma pessoa, para um mesmo conflito, né? Tudo isso fazendo parte de um mesmo conflito, e aí a gente quer encaixar as figuras do Tício, do Mévio e do Caio, né, naquilo que a gente aprendeu e não vai dar certo, né? Então, há muito tempo, a gente já tinha essa literatura apontando que não tem como a gente dar uma resposta para esses conflitos, uma boa resposta para esses conflitos, se a gente não observa qual é essa estrutura, né? Qual é a perspectiva que a gente toma como parâmetro, que é uma perspectiva masculina, né? E aí o judiciário acaba ignorando essas assimetrias, principalmente a de gênero, mas aí a gente não consegue pensar gênero sozinho, principalmente na nossa estrutura aqui brasileira, né? A gente precisa articular raça, a gente precisa articular classe, a gente precisa articular orientação, né? A gente precisa articular de onde a gente fala, de qual cidade, de qual estado, para tentar dar uma resposta melhor. Porque essa suposta neutralidade jurídica,
que o protocolo vem também desconstruir, na verdade, acaba reproduzindo violência institucional, né? E aí ela vai permitir, então, que alguns preconceitos, que alguns vieses preconceituosos de quem julga e de quem participa ali, como acusação, como defesa, como parte processual, ela vai impedir que a gente resolva esse processo com uma boa resposta, né? Então, aí em 2003, a gente tem também o protocolo trazido como uma exigência de ser incorporado no sistema de justiça, né? Estabelecido também por resoluções do CNJ, no movimento que o CNJ vem fazendo também para incorporar práticas e políticas judiciárias, e aí o protocolo traz essa prática, esse passo a passo mesmo, né? Ele é um documento extenso e em vários momentos dele ele traz um guia, um passo a passo de como a gente olhar, de como a gente se perguntar diante de um processo para evitar, desde o primeiro contato com a peça inicial até uma sentença, como é que a gente pode evitar esses vieses preconceituosos, né, e esses estereótipos. Então, eu não vou me ater, né, a falar tudo aquilo que o protocolo traz, senão, como a doutora Tamara falou, a gente precisaria de outro webinar, mas ele traz, por exemplo, algumas questões de instrução de prova, né, será que essa instrução processual, essa audiência está reproduzindo alguma violência? Né, será que as testemunhas estão compreendendo a minha linguagem jurídica? Será que a autonomia de uma vítima está sendo respeitada? Né? Será que a minha percepção de mundo está atrapalhando o julgamento? Então, tudo isso ele se propõe ali a questionar. E quando a gente fala, né, do protocolo do julgamento com perspectiva de gênero, a gente não está falando de gênero enquanto sinônimo de mulher. Né? A gente está falando de gênero aqui enquanto uma categoria social de análise que vai apontar, né, uma estrutura, que vai apontar desigualdades de normas sociais, né, sobre os corpos, sobre as pessoas, sobre as identidades e os papéis de gênero. E aí também que se encaixa, né, todos os direitos, todos os conflitos e os procedimentos e processos que vão discutir também os direitos da comunidade LGBT. Porque quando a gente pensa gênero, a gente está pensando em toda essa complexidade, a gente está falando de todos os marcadores. Quando a gente olha, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, o conceito de gênero inaugurado lá em 2006 não impediu que o sistema de justiça fosse resistente a deferir medidas protetivas, a aplicar a Lei Maria da Penha em mulheres trans, por exemplo, em casais homossexuais, homoafetivos, né? Então, assim, tudo isso porque a gente parte de uma resposta preconceituosa do sistema de justiça, né? Então, quando a gente fala, e eu já vou encerrar também para não atrapalhar o tempo, né? Mas quando a gente fala, né, que o protocolo ele traz esses apontamentos, né? A gente está falando que o processo, em todos os campos, em todos os ramos, se ele ignora a perspectiva de gênero, ele pode reproduzir violência no curso do processo. Então, o protocolo ele se aplica às decisões, né, complexas, às decisões comuns, sempre que a gente possa identificar assimetria, né? Assimetria de poder, desigualdade. E ele vai garantir uma igualdade substancial de alguma forma também, né? Ele não veio também para dizer quem é que vai ganhar, quem é que vai perder o processo, que a gente sempre vai julgar da mesma forma. Mas ele veio para qualificar esse raciocínio jurídico. Ele veio para melhorar a nossa resposta jurisdicional. E aí, quando a gente olha, aí eu já encerro mesmo, o meu último argumento aqui, né? Quando a gente olha para muitas críticas que acabam circulando no sistema de justiça, dizendo que o protocolo pode ferir a imparcialidade, é justamente ao contrário. É a gente reconhecer que a gente tem dado más respostas, né, para tentar julgar de forma mais imparcial possível. Até quando a gente faz uma analogia com o SUS, no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, né, e ele utiliza protocolos. E não quer dizer que o médico vai sempre adotar uma mesma medida, mas quer dizer que ele segue um protocolo, não um pré-julgamento, mas aplicando as melhores evidências científicas que a gente tem sobre aquela doença, sobre aquele assunto, né? E é a mesma coisa o protocolo do CNJ, é a gente julgar com as evidências científicas e empíricas que a gente já tem sobre determinado assunto, né? E entender ele como um cumprimento, como cumprimento de um dever, com essa segunda resposta aqui. Então, eu já vou encerrar e já passo aqui a palavra para a nossa mediadora Tamara e para o Carlos também.
Muito obrigada. É bem interessante, bem importante essa ideia do passo a passo, da ideia da gente ir trabalhando aí justamente com essas perguntas que nos fazem pensar um melhor sistema de justiça. E aí eu já vou passar diretamente para o Carlos, que vai trazer uns insights aí das ciências comportamentais para a gente. Parece que está com o de baixo. Está falhando, Tamara, o seu... Tá falhando. Gente, teve uma tempestade muito grande aqui, eu peço desculpas, mas eu tô no Wi-Fi, juro. Carlos. Ok, agora sim, penso que vocês me ouvem bem, espero que sim. Agora, oficialmente, boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui. Eu vou falar de um outro aspecto sobre o tema, ligado às ciências comportamentais. Eu não sou especialista como a Tamara, nem a Carol, na área do direito. Aliás, eu não sou da área do direito, mas aquilo que eu vou falar sobre as fundações, os fundamentos das ciências comportamentais ou das questões cognitivas e comportamentais ligadas ao protocolo, servem para um conjunto vasto de questões. Embora o protocolo tenha especial importância no enfrentamento das desigualdades sofridas pelas mulheres, o protocolo aplica-se a todas as pessoas afetadas por estereótipos, como a Carol disse, e a Tamara também, discriminações ou assimetrias relacionadas com gênero, identidade de gênero, orientação sexual. Portanto, aqui, os exemplos que eu vou dar, o que eu vou dizer, se aplica a essas assimetrias relacionadas a gênero, identidade de gênero, orientação sexual. Do ponto de vista cognitivo, nós temos, assim, muito rapidamente, vou resumir uma coisa muito grande, mas em 1 minuto, porque eu acho que é muito importante dizer isso. Nós achamos que tomamos decisões de maneira mais racional do que aquilo que tomamos de acordo com uma definição, eu diria, neoclássica de racionalidade, e que ajuda bastante a ideologia que nós chamamos de neoliberal na economia, que é a ideia da racionalidade perfeita, ou que nós decidimos de forma racional. E se decidimos de forma racional, bastaria exercer esta razão, essa racionalidade, com exercícios, com mais tempo, com muito pensamento, para sermos neutros. Isso não existe. Tá? O que existe é a possibilidade do sistema ou da arquitetura institucional ser criada para aumentar a possibilidade da imparcialidade, mas não da neutralidade. O que acontece é o seguinte: nós temos um sistema que nós chamamos de sistema dual, nós temos um sistema claramente interligado, mas um sistema cognitivo que nós chamamos, uma parte que nós chamamos de sistema 1, que ele processa as informações de forma paralela, muitas informações ao mesmo tempo. De forma automática, rápida, com pouco esforço cognitivo e de forma muito econômica para o nosso corpo. Acho que vocês se lembram quando começamos a aprender a dirigir. Eu, por exemplo, me lembro até hoje, ficava pensando, agora eu vou acelerar, agora eu vou colocar o pé na embreagem, eu mudo a marcha, e quando eu vi, eu já estava quase batendo o carro. Portanto, eu estava utilizando o sistema 2, eu estava utilizando um sistema racional, que vem um raciocínio, um processamento seriado. Eu penso numa coisa, depois eu penso outra, depois eu penso em outra. Nós achamos que somos esse tal sistema 2, que é super racional, deliberativo e controlado. Só que esse sistema, ele gasta muita energia do nosso corpo, ele não é automático, ele demora muito tempo para deliberar, e, portanto, se nós dependêssemos na nossa evolução desse sistema, nós não estaríamos vivos como espécie. Portanto, o sistema 1, ele lança, resumidamente, ideias, juízos, percepções na nossa mente, e nós aceitamos, na maior parte das vezes, digamos, esses pensamentos ou essas informações, vamos dizer assim, de maneira bem informal, lançados pelo sistema 1. O que acontece? Por causa disso, nós decidimos rapidamente em alguns momentos, mas também por causa disso, nós produzimos
sistematicamente vieses e más decisões do ponto de vista social e boas decisões, eventualmente, em algumas áreas da vida, mas não necessariamente, e não nessa que eu vou referir agora. Portanto, esse sistema 1, ele tem, digamos, uma vantagem evolutiva que nos dá possibilidade de decidir rapidamente. Só que nós decidimos muitas vezes achando que estamos sendo racionais, portanto, controlados e neutros, de uma forma completamente diferente daquela que, de fato, nós decidimos. São os tais vieses inconscientes que nos afetam as decisões. Acho que todos vocês já ouviram falar disso. Existem 3 coisas importantes. O protocolo trata mais de uma do que das outras 2, mas o protocolo fala bastante estereótipo, que é uma crença generalizada sobre as características de um grupo social e dos seus membros, né? Por exemplo, presumir que as mulheres têm determinadas características específicas. O viés cognitivo é uma tendência sistemática de julgamento que pode afetar a avaliação da realidade ou de um padrão racional, ou seja, eu sou enviesado se eu, por algum motivo, formo um julgamento que tem como origem um viés cognitivo que pode ter origem em percepções equivocadas da realidade, como, por exemplo, depois de eu formar uma opinião, eu valorizo mais as informações que confirmam a minha opinião. Ou seja, nós chamamos do viés confirmatório. Se eu já tenho uma definição, se eu já tenho uma opinião, eu vou procurar informações que corroboram, informações que confirmam essa opinião. E heurística são atalhos mentais usados para tomar decisões no dia a dia. Por exemplo, quando nós fazemos rapidamente, e às vezes bem, às vezes mal, uma inferência sobre probabilidades, enfim, de acordo com aquilo que a gente lembra mais. Por exemplo, quando cai um avião no mundo, a gente acha que no dia seguinte a probabilidade de acontecer um acidente comigo é muito maior do que de fato é. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o protocolo, ele se baseia nos estereótipos, principalmente, mas as ciências comportamentais estão na base do protocolo. O que significa isso? Significa que a ciência mostra que efetivamente, e esse é o meu trabalho diário, mostra que efetivamente existem assimetrias que não são conscientes, outras que obviamente são explícitas, e que esse é um problema grave. Por mais que um juiz, por exemplo, tente lutar contra isso, ele vai poder diminuir, obviamente, mas ele não vai conseguir, por sua vontade, seu desejo, seu amor à causa, enfim, qualquer coisa que seja benevolente, eu não estou dizendo que isso existe, tá? Ele não vai conseguir resolver esse problema. Então, é preciso de uma arquitetura institucional, e o protocolo dá isso, uma série de procedimentos que diminuem a probabilidade desses vieses, desses estereótipos, principalmente. Portanto, o protocolo, a ideia é interromper esse pensamento automático, que promove juízos, julgamentos equivocados sobre as pessoas, e digamos, um pensamento automático, o pensamento é a decisão baseada no sistema 1. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo, quer dizer, é uma coisa que é importante, que é o erro de atribuição, né? Vou dar aqui um exemplo que me parece bastante típico, né? Uma mulher denuncia violência meses depois dos fatos. Durante esse período, continuou a manter contato com o denunciado. O relato contém algumas diferenças secundárias entre vários depoimentos. Não há testemunhas presenciais. Me parece uma descrição razoavelmente comum, né? O processamento automático, aquele sistema 1, vai, no caso, provavelmente do juiz, vai entender algo assim, provavelmente. Se ela continuou o contato, talvez ela não tivesse medo. Se demorou para fazer a denúncia, talvez a acusação seja uma reação posterior. Se há diferenças no que ela relatou, talvez ela esteja mentindo, né?
O que o raciocínio ou o processamento orientado pelo protocolo faria? Quais eram as relações de poder e dependência? Porque se ela continuou o contato, se ela continuou com a pessoa, o juiz provavelmente não vai pensar numa série de outras questões, que são relações de poder e dominação, que não estão nesse raciocínio do S1, do sistema 1, do raciocínio automático. Então, o que o protocolo faz é dizer o seguinte: olha, você provavelmente vai se encaminhando para um raciocínio automático, um raciocínio baseado em estereótipos e vieses. Agora, faça perguntas, preste atenção, pare e pense. Pare e pense em uma determinada direção. Eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês, eu penso que eu devo estar terminando o meu tempo também. Tamara, penso que sim, não é? Mas Já deu 10. Já deu 10. Mas eu vou muito rapidamente aqui, mesmo rapidamente, porque eu, enfim, queria falar muita coisa, mas a gente sabe disso, nós vamos ter muitas oportunidades, eu gostaria que vocês ficassem com a gente na nossa comunidade. Mas, basicamente, é o seguinte, a visão tradicional, né, que o esforço subjetivo e intenção de neutralidade são suficientes. O que a gente diz nas ciências comportamentais é que procedimentos, arquiteturas institucionais são necessárias. Na visão tradicional, estereótipos e expectativas sociais operam silenciosamente, ou seja, isso opera mesmo que o juiz ou a juíza tenha a intenção de ser, entre aspas, neutra. Isso não vai acontecer, precisa de ajuda da arquitetura institucional. O protocolo torna as inferências visíveis, mais visíveis, não diria visíveis, e mais controláveis, com limitação, mas mais controláveis. E a ideia de que raciocinar mais, pensar mais, normalmente vai diminuir o viés, mas o que acontece às vezes é que pode piorar. Ou seja, como eu disse do viés confirmatório, a pessoa tem um estereótipo, tem um viés, e o que ela faz é pescar rapidamente e muitas vezes inconscientemente as informações que corroboram, que aumentam a certeza que ela tem. A dor de ser confrontado com uma mudança de expectativa e do seu juízo inicial é grande, porque a pessoa tende a confirmar mais vezes o juízo inicial. Só um último slide, é que, por exemplo, aquilo que eu disse, né, a ideia da vítima ideal é claramente isso que a Carol falou, quer dizer, a vítima ideal é aquela que denuncia imediatamente, aquela que rompe contato com o agressor, aquela que apresenta relato linear, sem nenhuma contradição, sem nenhum problema, assim, muito certinho, e demonstra uma intenção compatível, né? Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa é uma leitura estereotipada, ou leitura a partir de estereótipos e de vieses, é uma inferência automática, né? Só que o protocolo diz o seguinte: olha, havia dependência econômica, faz o juiz pensar, havia dependência econômica, havia risco de retaliação, havia falta de rede de apoio, qual era a dinâmica de controle? São questões que provavelmente alguns juízes e algumas juízas pensam, mas o que nos assusta, e agora para finalizar, é que, infelizmente, o que vemos é digamos, uma arquitetura institucional que ainda, mesmo com o protocolo, que ainda não é só resolve, mas diminui o problema de forma relevante. Ou seja, a nossa luta aqui, mesmo para encerrar, é que o protocolo passe a ser usado de forma sistemática, intensa e por muito mais advogados, juízes, ou seja, o sistema todo utilize. Esse é o nosso objetivo, é que o protocolo seja utilizado. Na minha opinião, o protocolo pode ser muito melhorado, só que a verdade é que o protocolo é um grande avanço. Ele pode ser melhorado? Obviamente pode, incluindo mais vieses, explicando mais a base cognitiva e comportamental, mas ele é um grande avanço. Tamara, vou me segurar aqui, já me segurei. Passo para você.
Obrigada, Carla. Não, realmente é tão interessante essa interconexão, né, para a gente que vem do mundo do direito, escutar esses funcionamentos das ciências comportamentais, essas contribuições, realmente nos faz pensar muito. E essa ideia da arquitetura institucional é realmente o protocolo como arquitetura institucional para a qualificação de uma decisão judicial é super importante, né, porque a gente consegue deixar mais claro, trazer à luz coisas que não estavam tão visíveis. A gente está já com o tempinho apertadinho, mas eu vou abrir para perguntas. Penso que a gente pode ouvir algumas perguntas, eu sei que já é tarde para todo mundo, a gente precisa também ir encerrando, e também fica aí um gostinho para o próximo webinar, que a gente já convida vocês, que logo mais vai ter outros. Então, vamos abrir aí para algumas perguntas, e penso que a gente pode ouvir algumas, não sei quantas temos, talvez ouvir umas 3 perguntas, e aí a gente responde. Não sei se alguém já tem alguma pergunta. Desculpem se houve problemas de tradução ou de transmissão, hoje realmente chuvas e enfim. Temos aqui Simoni de Souza. Você pode falar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui presentes, principalmente os profissionais que estão aqui trazendo, compartilhando conosco o seu saber. Observando todas as informações, que eu acho super pertinente, a questão do protocolo com perspectiva de gênero, principalmente também quando a gente olha por um viés racial, porque se a gente for avaliar os números de feminicídio, quase 60% é representado por mulheres negras e mulheres em situações de vulnerabilidade. Uma questão que eu percebo que acontece muito as informações sobre os direitos que essas mulheres têm, né? Então, assim, a falta de informação faz com que ela tenha mesmo receio de falar sobre as violências que ela sofre. Então, acho que seria interessante também trazer esse olhar, né? Porque não é só ouvir a vítima, é preparar essa vítima para que ela tenha segurança de falar sobre as questões que ela vivencia. Então, acho que isso seria uma pauta bem interessante também para a gente trazer. Simone, então seria uma sugestão da gente pensar um webinário sobre isso? Ou seria para a gente pensar formas de como o protocolo pode, digamos assim, incentivar ou garantir que haja digamos, essa escuta mais cuidada, né? Sim, assim, como o protocolo ele já é existente, eu esqueci o nome da advogada, doutora, que ela deu início a esse protocolo, enfim, talvez nem venha ao caso, mas levar a informação aos profissionais para que eles estejam de forma adequada, compreender o que é uma escuta de uma vítima, mulher negra, que passa por violência em situação de vulnerabilidade, isso eu falo todos os tipos de vulnerabilidades. E uma mulher, um exemplo, uma mulher branca de uma classe social média, que tem uma rede de apoio, que tem uma classe social elevada, que tem uma profissão e tem informações sobre os seus direitos. Então, levar essas informações para as vítimas é muito importante. E a partir do momento que essas vítimas buscam os serviços, nem sempre é um serviço particular, às vezes é uma defensoria pública e tudo mais, mas levar essa segurança para essa escuta, porque muitas vezes a vítima ela não consegue levar, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por se sentir revitimizada, muitas vezes por não entender os seus direitos. Então, assim, eu percebo o quanto as informações são passadas, não só pelo sistema de justiça, mas quando eu falo uma rede geral, uma rede em todo, é passado de uma forma muito superficial. Não estou falando de questões de termos técnicos, não é isso, mas é uma questão simplória de mostrar os direitos, para que ela se sinta segura, para que ela entenda que existe sim uma rede que possa ajudá-la a compreender, porque muitas vezes elas saem de uma situação de violência, mas depois ela volta, e às vezes é uma volta em um outro cenário de violência ainda maior. Então, eu acho que seria muito importante formar os profissionais para que eles tenham, de forma adequada, essa capacitação para esse atendimento inicial.
Sim, concordo plenamente. Acho que é super importante a gente trabalhar, e acho que essa é uma das frentes do protocolo, né? Inclusive das decisões. Eu vou falar muito brevemente, porque já tem aqui o Carlos e a Carolina querendo comentar mais sobre isso. Então, vou falar. Acho que assim, isso está intimamente ligado com esses casos levados aos sistemas internacionais. Digamos assim, essa é uma consequência que seria esperada justamente de um tipo de ação como essa, porque quando um caso chega numa instância internacional, como foram alguns que eu relatei aqui brevemente, a ideia é que aquela violação de direitos não volte a se repetir, então que a gente possa criar instrumentos para evitar essa violação de direitos, né? Então, quando a gente trabalha, e aí entra de forma central e crucial a questão da formação de todos os profissionais, dos advogados, dos promotores, e eu diria até mais, da equipe psicossocial que atende ali nas varas de família, que faz os laudos psicossociais, porque esses estereótipos que o Carlos estava falando também estão aí enraizados, às vezes, né, da vítima perfeita, ai, por que que não... E sempre colocam as mulheres num ponto, num lugar, que eu digo, um pouco impossível, que é, se você relata, você está querendo, você é problemática, está querendo criar problemas. Se você não relata, por que não relatou antes? Então, assim, uma das funções acho que assim, uma das consequências, né, desses casos que chegam ao sistema internacional é justamente da gente ter, a partir da aprovação do protocolo, uma transformação do sistema também por meio da capacitação, e aí de todos os profissionais. Carlos e Carol. Tamara, desculpa, só para complementar o que você trouxe agora, achei muito importante, quando eu falo principalmente dos profissionais de direito, porque geralmente eles são a representação dessa vítima, né? Então, acho que isso é muito crucial, é uma representação quase que final no processo. Com certeza, e eu acho que, né, os profissionais dos advogados, né, trabalham às vezes, e já vi casos, muitas vezes, em que, por exemplo, a mulher relata uma violência e o próprio advogado diz, mas tem uma questão de guarda, dá para relevar, vai ficar ruim a relação da discussão da guarda. Então, só que aí lá na frente, quando começa a dar problema na guarda, aí, poxa, mas não tem prova da violência, mas essa mulher foi orientada a não fazer o boletim de ocorrência. Então, são mais desses lugares impossíveis que nós temos que ocupar enquanto mulheres, né? E que são impossíveis de ocupar. Então, é isso mesmo, né? Então, bom, vou passar para o Carlos e para a Carol. Depois a Ana Lencarelli. A Ana Lencarelli, nossa querida. Muito rapidamente, só para dizer que a questão que a Simone colocou é bastante interessante, obviamente, por esse viés, ou esse direcionamento que você deu, Tamara, mas também para a comunicação que deve ser feita para as mulheres, de uma maneira a que elas também entendam que esses vieses existem, que esses estereótipos existem sem nenhuma complicação do ponto de vista científico, para que elas também consigam se defender, não no sentido de responsabilizá-las, mas de dizer a um agente, ou dizer a um advogado que aquilo também está acontecendo, porque a ignorância das pessoas no sistema judiciário, a ignorância, eventualmente, forte dos advogados e das advogadas em relação ao estereótipo de vieses, é muito grande. Portanto, as próprias vítimas podem ter esse conhecimento e compreendendo como funcionam esses estereótipos, tentar se defender de uma outra maneira, mas, obviamente, nunca a responsabilidade é da vítima, ou ela tem que fazer isso, ou seja, o sistema é que tem que garantir isso, mas, pelo menos, ajuda a forçar, de alguma forma, essas pessoas, enfim, esses agentes do direito a entenderem e a utilizarem o protocolo. Ana. Sou eu? Sim. Bom, que bom que eu estou aqui de novo. Parabéns para os expositores. Cheguei atrasada por causa da tempestade aqui no Rio de Janeiro.
Meu Deus do céu, fiquei presa no metrô mais de 1 hora. Mas, enfim. Eu ouvindo, né, essa coisa que o Carlos trouxe do raciocínio já pronto, rápido, né? Eu lembrei de uma situação que eu tive que intervir. A mulher, mãe de 2 crianças, conseguiu fugir de casa e foi a uma delegacia da mulher. No balcão da delegacia da mulher, onde todos deveriam estar treinados, ela relatou, as crianças choravam, ela desesperada, porque não podia voltar para casa e não tinha para onde ir, enfim, querendo fazer um boletim de ocorrência. E o investigador olhou para ela e falou assim: não vou fazer boletim, não estou vendo mancha roxa no seu corpo, você está dizendo que ele pegou no seu braço, que ele bateu na sua cara, mas não está roxo. Ela era pessoa de pele escura. Hematoma não aparece na pele escura. Então, ela foi para a calçada chorando e acabou, né, telefonando e acabaram me achando, e aí, né, a gente conseguiu consertar esta barbaridade, né? E eu gostei de ouvir, né, como que a influência eu acho que até uma determinação, um tanto de determinação do que é subjetivo, do que é inconsciente, né? Porque as pessoas tendem muito nessa área a achar que se você fizer tudo esquadrinhado, que fica tudo bem, né? Que a pessoa vai se sair ótimo, vai tirar, né, a nota 10 lá na frente. Quando, na verdade, é completamente incontrolável a participação de toda o seu acervo inconsciente. É praticamente impossível, né? Principalmente para quem não se trata, né? Quem não se trata psicologicamente não tem ideia do que carrega na cabecinha, lá naquele recôncavo, né, dentro da cabecinha. E aí eu queria trazer um pedido. Eu sei que não é talvez o lugar, mas exatamente isso que acontece, né, com um protocolo que eu acho que, né, será muito benéfico, principalmente, né, se durar um bom tempo e for melhorado, porque o grande obstáculo, né, dos protocolos e das leis é o processo de desidratação que é aberto logo que começa um protocolo. Desidrata o protocolo ou lei. Desidrata, aquilo vai murchando, vai ressecando, vai ficando duro, vai perdendo, né, aquela aguinha que tinha ali, e aí se perde, né? E eu não atuo muito na violência de gênero, né? Mas eu atuo na violência contra a criança. E contra a criança é exatamente assim. Tudo que entra vai para a desidratação e vai para o pensamento tudo. Criança mente, criança gosta, criança que seduziu o adulto, criança que não se... É uma coisa horrorosa com violência contra a criança. É terrível, né? Até porque a criança não tem como contra-argumentar, então é um campo facílimo, né? De destruir, de detonar completamente, desqualifica completamente a voz da criança. Mas, mais uma vez, Tamara, brigadão mesmo, tá? E obrigada a vocês todos. Obrigada, Ana, pela sua sempre tão importante. De fato, o nosso próximo webinar vai ser focado em crianças, direitos das crianças, escuta qualificada, então fiquem atentos aí. Antes de passar a palavra para a Daniela e depois para a Carol, para a gente ir também já vendo se tem outras questões, eu queria pedir a todas e a todos que se sentem confortáveis para abrir a câmera para a gente tirar uma foto desse encontro. E tem a Ana Flávia, e tem a Daniela, e tem a Carol.
Queria só Obrigada, Carol. explicar, Tamara, por que é importante a gente tirar a foto. Eu e a Tamara estamos criando, com a ajuda da Carol, com a ajuda da Estela Furquim do Gambi, enfim, mas eu e a Carol estamos coordenando a criação de uma área dentro da James que vai... eu vou falar, Tamara, vai se chamar... você vai contar! Vai se chamar Caju, que é só sobre direitos humanos, e vai ter uma área toda sobre direitos humanos e gênero. E a gente precisa da ajuda de vocês, porque é um tema muito importante. Nós fomos cortados, fizemos propaganda do webinar passado sobre a AIA, e as redes sociais, o Instagram, cortava, porque não sei porquê, quer dizer, não se pode falar de justiça e gênero que o Instagram, o LinkedIn, etc., cortam a nossa publicidade. Então, a gente precisa chegar ao máximo possível de pessoas, por isso que essa foto é importante, tá bom? A gente vai publicar nas nossas redes, porque aí eles não têm como cortar. Porque a gente tem enfrentado muito essa situação mesmo, né? De um asfixiamento, digamos assim, desse debate público que é tão importante. Então, agradeço quem puder abrir a câmera para a gente fazer essa fotinho, e aí eu passo então para a Daniela, para a Ana Flávia, para a Carol. E o que eu ia dizer mais também então, e aí a gente quer trabalhar muito questões de gênero e direitos humanos, então eu espero encontrar vocês logo mais. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer pelo evento. Foi muito enriquecedor escutar todos, né? Seja nas apresentações, nas perguntas. Não consigo ligar minha câmera agora, mas eu sou orientanda da professora Ana Carolina Juso. E o tema que foi debatido aqui no webinar, eu acho que dialogou muito com a minha pesquisa de iniciação científica. Eu sou aluna da Faculdade de Direito de Franca e nós pesquisamos sobre os delitos de estupro, né? Nós analisamos 30 sentenças do TJSP no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, buscando analisar os estereótipos e também a incorporação da perspectiva de gênero. Das 30 sentenças analisadas, o que a gente percebe é a ausência ainda muito intensa da perspectiva de gênero nas decisões. Então, a gente identificou construções argumentativas que ressaltavam muitos estereótipos da vítima legítima, né? Daquela vítima coerente, da vítima linear. E aí também fez muito sentido com o que o professor Carlos falou sobre as heurísticas, sobre os sistemas de pensamento, e a gente percebe como isso está enraizado na mentalidade dos juízes, dos servidores, né? Porque muito mais do que o protocolo atingir os juízes, os promotores, os defensores, ele também precisa atingir os servidores que estão nessa área, né? E aí, como resultado dessa análise, a gente identificou que as sentenças exigem das vítimas, por exemplo, além do relato linear, exigem provas para o delito de estupro, pelos abusos que a gente sabe que nem sempre serão feitas, seja pela ausência de vestígios, seja pela própria vítima em demorar a fazer o boletim de ocorrência por todos os estigmas sociais que impedem ela de fazer isso. Trechos também que trazem aquela ideia de débito conjugal, né, que quando a gente analisa o estupro na violência doméstica, ele é muito difícil de ser reconhecido, mais difícil ainda porque a gente entende que há uma dupla valoração probatória, né, seja da violência doméstica, seja da própria violência sexual. E das 30 sentenças, somente uma sentença tinha muitos aspectos de perspectiva de gênero, que reconhecia a violência, que reconhecia limitações decorrentes do próprio trauma, reconhecer a dificuldade de produção de laudo pericial, e em uma outra sentença, eu acho que a gente vê nesse momento o quão enraizado isso tudo que tinha sentença que falava da ausência de provas como algo normal no delito de estupro, reconhecia isso, mas ao mesmo tempo falava que a vítima era linear, coerente, não queria prejudicar o réu. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar os estudos sobre perspectiva de gênero, sobre boas práticas para atingir todo o judiciário, seja advogado, e principalmente nas instituições, né? Porque o que a gente aprende, às vezes, na faculdade é aquela coisa teórica de Tício, Mévio e Caio, e na hora que a gente vai reproduzir isso na nossa atuação, a gente continua dessa maneira. Muito obrigada.
Obrigada, Ana Flávia. Super interessante. Desculpa, Carlos. Super interessante essa pesquisa. Que bom que você está sendo orientada pela Carol. E quero saber os resultados finais depois, contar mais depois para a gente. Carlos, eu não sei, mas a Carol também queria falar. Então, Carol. não sei se... Pode falar primeiro, Carlos, depois eu falo. Não, eu só queria agradecer a Daniela Cristina Jesus pelo relato, enfim, e dizer aquilo que a Ana Flávia também acabou de dizer o seguinte: eu acabei de partilhar com vocês 2 textos que eu escrevi no Jota. O Jota é um jornal, uma revista eletrônica mais especializada em direito, como eu disse, na minha área, mas tenho colaborações nessa área, sobre decisões judiciais. O que acontece é o seguinte: os estereótipos, eles existem, podem ser combatidos com um protocolo, mas os vieses que acontecem no processo de decisão judicial precisam também de uma arquitetura institucional própria. Juízes e juízas continuarão a julgar com vieses, porque apesar de especialistas, eles não estão imunes a vieses. Todos nós, na nossa especialidade, temos vieses. E essa característica cognitiva não deve ser descartada. Portanto, os estereótipos são muito importantes, o protocolo é um grande avanço, mas nós devemos julgar no sentido de avaliar a qualidade das decisões judiciais, e não podemos, como a Ana Lincarelli disse, deixar desidratar, porque esse é um tema que tem ganho cada vez mais relevância em alguns lugares do mundo. Tenho vários colegas que trabalham numa coisa chamada experimental jurisprudence, ou filosofia experimental do direito, que faz experimentos para mostrar, por exemplo, que juízes têm vieses e quais são os vieses, que promotores, procuradores têm vieses e quais são os vieses. Portanto, quem tiver interesse, por favor, eu deixei 2 textos, mas é muito importante a gente entender: existe o protocolo, os estereótipos poderão ser tratados, mas os vieses continuarão a atuar nas decisões judiciais. Portanto, a gente precisa também criar uma arquitetura institucional que ajude a diminuir essa incidência dos vieses. E só passando para a Carol, uma última coisa: nós vamos criar, desculpa a minha animação aqui, mas é que eu estou vendo pessoas tão interessadas e interessantes, nós vamos criar uma série de webinars, e se vocês prometerem que aparecem, a gente vai fazer cada vez mais, porque a gente realmente tem que ter um motorzinho para não deixar desidratar, como a Ana disse. Ou seja, a gente precisa criar, não é um movimento gigantesco, a gente, seria o ideal, e eu teria esse sonho, mas a ideia não é essa, não é? A ideia é a gente criar um movimento que trate dos estereótipos, dos vieses, e que a gente consiga, nessa relação, criar arquiteturas institucionais menos perversas, né? Ou melhorar, criando arquiteturas institucionais melhores, que seria um sonho, mas no mínimo menos perversas. Carol. Muito obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Também, Daniela, também sinto muito, né, pelo que você passou, e aí, assim, acho que também dialoga, né, você falou agora com muita maturidade também, né, todo esse processo que você passou, e dialoga muito também com o que a Simone trouxe, que é a ideia do que é a vítima, né, de quem é a vítima, por que eu chamo ela de vítima. Quando a gente teve, por exemplo, só dando um exemplo, quando a gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha, quem é a Lei Maria da Penha, né? A gente aprendeu e ensina que a Lei Maria da Penha foi fruto do caso da senhora Maria da Penha. E não é que a gente desconsidera a violência que ela passou, mas isso trouxe um prejuízo muito grande, porque reduzir toda a lei ao caso da Maria da Penha fez com que os juízes também procurassem as características da senhora Maria da Penha Fernandes nas vítimas, né? Então, a vítima que não era uma vítima branca, de classe média alta, a Maria da Penha ficou deficiente, né? Passou por deficiências físicas por conta das violências. Então, era uma vítima que era, inclusive, deficiente, assim, para exercer suas habilidades diárias, né? Ela era colocada ali num local de vítima, e os juízes e juízas procuravam aquele estereótipo, aquelas características,
nessas mulheres. Então, a vítima que não se encaixava, né, que não era da mesma cor, que não era da mesma raça, que não era da mesma classe social, ela não é interpretada como vítima, e entra muito nisso que a Simone também comentou. Ou então, aqui sabe nomear as violências, né, aqui estudou muito, né, como a Daniela colocou ali, né, como o que ela ouviu do sistema de justiça. E isso causa um prejuízo muito grande, né, porque parte de preconceitos. E aí também comentando, né, no que a Simone trouxe, quando a gente pensa desse acesso, dessa informação, isso é inclusive uma obrigação também internacional, né, do Brasil, quando a gente fala sobre isso. Exatamente, é que não carrega as marcas, né, da agressão. Porque quando a gente fala de políticas de prevenção, a primeira política de prevenção é o acesso ao conhecimento, às informações, né? É uma forma de evitar a violência a partir do acesso à informação. E isso é um problema muito grande, né? Porque quando a gente comenta, por exemplo, sobre as intersecções, algumas políticas públicas, algumas políticas judiciárias não chegam em determinadas vítimas por questões de localidade, né? Por questões de acesso, por questão de educação, por questão de bairro, né? Eu costumo muito dar o exemplo quando a gente fala de políticas de monitoramento de medida protetiva. Se o juiz não consegue perceber na cidade, na comarca que ele atua, que em determinados bairros a ronda Lei Maria da Penha não vai chegar porque a polícia não entra ali, por exemplo, ele, né, vai aplicar uma medida judiciária que não vai ser efetiva, uma política judiciária que não vai ser efetiva porque a pessoa mora num bairro onde a polícia não entra por questões de crime organizado e inúmeras questões interseccionais, né? Então, assim, tudo isso precisa ser levado em conta, né? Tudo isso é uma forma também de acesso à justiça. Então, eu já vou passar a palavra também, porque eu vi que a Ana está com a mão levantada. E também agradeço a Ana Flávia. Depois eu vou encaminhar a pesquisa dela para vocês. Ela já está encerrando os trabalhos da Ana Flávia, né? E encaminho aqui também para a nossa turma aqui, para a nossa comunidade. Giancarelli, não sei, Ana, não sei se você tem mais algo a adicionar, você está no mudo. Não, eu não consegui tirar a mãozinha, mas aproveito, já que me deu a palavra, aproveito, né? Para dizer, sabe, que bom que o próximo webinar vai ser da criança, né? Porque os estereótipos que vigoram nessa área de vara de família com criança, violência sexual principalmente, é muito interessante, porque tem uma estatística que diz que no Brasil uma criança a cada 8 minutos é abusada. E onde é que elas estão? Que quando chega na justiça, some tudo. É a mãe que é alienadora, ponto. Né? Tira a criança da mãe e dá para o pai abusador. Então, sabe, é uma coisa completamente, sabe, enlouquecida. Isso que a Daniela falou, quer dizer, as mães perdem a guarda, sabe, porque foram procurar o direito da criança, procurar a proteção da criança, só por isso, né? E o que é usado é a mesma alienação que foi o objeto da primeira acusação. O pai diz que a mãe está fazendo alienação, e depois a justiça aliena a mãe, né? E aí fica tudo certo, né? Aí essa pode, que é a justiça, porque é o juiz, porque a juíza pode, né? E a criança perde a mãe e fica na mão do seu predador. Bom, vamos. Bom, obrigada, Ana. Obrigada novamente a todo mundo que participou. Inclusive, no link do livro que eu coloquei aqui no chat, tem um artigo da doutora Ana sobre esse tema. Tem um artigo da Ana Lima, tem um artigo da Estela Gambi. Então, acho que a gente já está aqui construindo uma comunidade e esse movimento, essa onda aí está crescendo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Em breve a gente vai ter, agora no próximo mês, um próximo webinar, que a gente vai contar para vocês logo mais. E seguimos juntos. Mantenham contato e